Ainda ficou. Não precisa não. Obrigada. Mais uma vez, nós damos as boas-vindas a todos vocês, principalmente a turma da Arlete, a caravana de Santa Catarina, que está nos dando a honra de nos visitar hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estávamos tentando entender um pouco o que o Chico Xavier quis dizer quando disse que a religião do futuro é a religião cósmica. E na preleção do Espírito Eusébio, do livro No Mundo Maior, capítulo 2, nós vemos como que ele começa uma análise nos mostrando como passeou o pensamento religioso até hoje, e ele começa este capítulo analisando o perfil psicológico e religioso daquela assembleia que ele estava recebendo ali, e que eram espíritos desdobrados pelo sono, que estavam ali para vencer as próprias dificuldades e desenvolver a espiritualidade. É isso que tem a ver com a religião da nova era, o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então ele faz, em seguida, após essa análise, uma bela síntese das bênçãos que Deus enviou para a humanidade durante milênios, por meio das principais escolas religiosas. E ele analisa muito bem isso. E quando ele termina de analisar que tipo de religião recebíamos desde o passado e o que nós fazíamos mesmo assim, ele termina com uma frase que nos deixa pensar. Ele diz: foi com péssimo aproveitamento que a humanidade atingiu a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de fracassar. De cérebro evolvido e coração imaturo, levamos ao auge, presentemente, na arte de arruinar o nosso progresso espiritual. Então, ele diz que foi devido a esse pouco aproveitamento que nós tivemos de todos os fundamentos que as várias religiões do passado trouxeram, que hoje nós estamos aí com a humanidade tremendamente adoecida emocionalmente. E ele diz, presentemente a humanidade está adoecida, e ele escreveu esse livro, ele ditou essa mensagem há 77 anos. Então, em um século, muito pouca coisa mudou. Muito pouca coisa mudou. Então, ele analisa assim, que nos séculos passados, grandes cidades surgiram e desapareceram pelo massacre de conquistadores que invadiam uma cidade inteira, uma aldeia inteira, queimava tudo. Conquistadores que ele chama de sem entranhas, né? Onde aí, então, depois de tantos massacres, instala ondas mortíferas de pestes. Muitas pestes dizimavam populações inteiras naquela época. Pestes que ninguém conhecia de onde vinha, como que curava, e elas jamais eram atacadas, os germes não eram combatidos, né? E hoje, ele diz hoje, há 77 anos, as coletividades humanas ainda sofrem com as armas de assassinos, conquistadores, só que hoje em outro âmbito, né? Quando ele diz que chuvas de bomba ainda são arremetidas contra populações indefesas. Nós vimos isso há 100 anos e vimos isso ainda hoje. E ele diz que
houve um progresso, porque ele fala que apesar das guerras, apesar das pestes, a febre amarela que dizimava vidas, a cólera, que foi uma das pestes da Idade Média, a varíola, que foi chamada de peste negra, que dizimou mais da metade da população de toda a Europa naquela época. Ele fala da febre amarela, da cólera e da varíola, já eram fatos resolvidos, já tinham sido essas doenças que tanto faziam sofrer a humanidade, já tinham sido dominadas. E ele, há 77 anos, diz que a lepra, o câncer e a tuberculose já estavam experimentando um combate sem tréguas e que logo, logo ficaríamos livres também da tuberculose e da lepra, como ficamos. Hoje há algumas pesquisas mostrando que a tuberculose volta um pouco, mas nada como antes de Alexander Fleming descobrir a penicilina, e daí o antibiótico, e daí o combate à bactéria o bacilo de Koner, que causava a tuberculose. A lepra, no ano de 1900 e pouco, surgiu o primeiro medicamento chamado sulfona, que paralisava os efeitos da doença. E hoje, nós podemos conviver com um leproso ao nosso lado, a doença é raríssima, mas já não há mais sintomas evidentes e nem contágio como daquela época. Então foi uma vitória da humanidade. Só que a partir de 80, a gente continuou vendo as guerras acontecerem durante todo esse tempo. O século XX foi um século cheio de guerras o tempo todo, o XXI não está sendo diferente, e novas epidemias surgiram. A partir dos anos 80, a AIDS, que ceifou muitas vidas até se descobrir como combater o HIV, e depois disso a gente viu recentemente a Covid, estamos vendo agora essas viroses problemáticas aí, como a dengue, a chikungunya, a zika, e quando a humanidade vencer essas doenças, se nós não tivermos vencido a nós mesmos, outras doenças surgirão, porque infelizmente nós aprendemos com a dor. Mas ele fala que apesar da medicina ir desenvolvendo e contra-atacando esses ataques de micro-organismos patogênicos, a grande ameaça do planeta hoje, há 77 anos e continua hoje, é o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma. Hoje o problema é esse, porque as moléstias da alma sutilmente vão solapando toda a nossa força moral, toda a nossa estabilidade, toda a nossa vitalidade. Então, nós, ao lado de uma humanidade adoecida emocionalmente, adoecida psiquicamente, nós ainda presenciamos uma humanidade que as pessoas ainda discutem muito, brigam muito, se hostilizam muito. Volta e meia nós vemos o resultado disso nos assassinatos sem nenhum sentido, não é que algum assassinato tenha sentido. Então, estamos ainda, a nossa maior luta na Terra ainda continua sendo a conquista material. A luta pela qual realmente a grande maioria se empenha é pelo que Eusébio chamou de ouro fácil. Outro grande problema é que nos sentimos livres para nos entregarmos aos distúrbios das paixões, aos distúrbios do que gostamos de fazer. Haja vista, ontem
a gente viu uma festa maravilhosa do final do campeonato, muita alegria, muita felicidade, muita briga e muita bebida também junto. Muito foguetório, muita coisa que incomoda, né? Nós não sabemos ficar felizes de um olhar, do marido olhar para a mulher e sorrir. Não, ele tem que sair para a rua gritando, soltando foguete e buzinando alto. Então, até para mostrar a alegria, nós ainda somos bem primitivos, né? Sem falar quando as torcidas se encontram lá fora e geralmente sai um assassinado. Então, até para mostrar alegria nas coisas pelas quais nós nos apaixonamos, ainda é com animalidade. Então, ele diz que, desde sempre, cérebros inteligentes, vigorosos, perdem a visão interior, enceguecidos, né, pelos enganos, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo excesso de personalismo, pelo autoritarismo. E vivemos em lutas intermináveis, né? Duelos de opinião, ambições desvairadas. E ele vai nos descrevendo, a gente não fica feliz de estar lendo isso e nem de estar compartilhando, mas esta é a realidade. Esse turbilhão de todas essas coisas que a matéria ainda nos prende e nos encanta, é tudo isso que, segundo ele, estava carregando a humanidade para um abismo cada vez mais fundo e que essa humanidade não enxergava o abismo em que estava caindo. E nós viemos caindo, arrastados por uma avalanche de não pensar, por um distanciamento de Deus, por um esvaziamento de processo religioso dentro de cada um de nós. E foi assim que uma onda, uma avalanche de situações começaram a nos impulsionar para a busca religiosa, para a busca de Deus. Então, o momento agora em que essa grande onda de progresso está varrendo o planeta, é que o convite dele é que cada um de nós mobilize todas as nossas forças a serviço da causa humana, que é a nossa causa. Então, nós vemos aí no Brasil hoje milhares de iniciativas onde muitas pessoas estão tentando construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com crianças mais amparadas, com velhinhos mais acolhidos, com doentes mais cuidados. E nós estamos vendo que o poder público não está fazendo isso. Cada um de nós tem que dar a sua contribuição. E cada um de nós tem inteligência para descobrir como fazer as coisas andarem um pouquinho melhor ao nosso redor. Ele explica que a salvação, e depois a gente vai falar num outro dia muito sobre esse Cristo Salvador, sobre essa salvação, que a salvação daqui para frente não será mais exclusividade da religião, nem da sua, nem da do outro, nem da nossa, não é mais exclusividade da religião. Porque essa vontade de conectar com Deus vai nascer no coração de cada um e, finalmente, nós vamos entender que não precisamos de intermediários entre nós e Deus. Mas vamos entender bem isso. Para que possamos continuar caminhando nos passos do Cristo, ainda precisamos de frequentar o nosso templo religioso, o templo religioso da nossa escolha, para conhecer esse Cristo, para conhecer o que ele disse,
Porque às vezes a gente chega perto de uma pessoa que está frequentando o centro espírita há 10 anos e lê um versículo bíblico e pergunta: você já escutou isso alguma vez na sua vida? Não. Não. E foi engraçado descobrir mais ou menos o que acontece com a nossa religiosidade. Eu vou contar um caso. A moça liga de uma cidade grande, longe daqui, para lá de Itabira. Não adianta, os nossos colegas de Santa Catarina não vão saber de onde eu estou falando, de um sítio onde a filha de 9 anos apresentava uma questão mediúnica muito aflorada e pede preces aqui nas nossas reuniões mediúnicas de quarta-feira. E a gente fez, e a orientação veio que ela fizesse o evangelho no lar, uma vez por semana, e tal, e tal, e tal. E na minha conversa com essa mãe, à tarde, antes de vir para a reunião, eu disse a ela: você vai precisar de fazer o evangelho no lar para esses espíritos que estão aí perturbando a sua filha não terem entrada na sua casa. Ela falou: eu rezo o terço todos os dias às 6 horas da tarde com a minha filha. E não estou fazendo nenhuma crítica ao abençoado momento em que uma pessoa, uma família pega um texto e se reúne para oração. Não vai nisso nenhuma crítica. Aí, quando o Espírito comunicou e falou comigo: diz para essa mãe que ela tem que fazer o culto do evangelho no lar, que precisa de fazer isso lá. Eu falei: ela já reza o terço todo dia. Ele falou: mas isto não educa. Os espíritos que estão lá precisam da Bíblia, do Evangelho, para se educarem. E eu aprendi isso a quarta-feira passada. A reza nossa, 10 Pai Nosso, 15 Pai Nosso, 200 Ave Marias, nos sintonizam com o alto de uma forma ou de outra, nos protege, nos ilumina, não resta dúvida, mas não nos educa, não nos ensina o que nós temos que aprender. No caso, os espíritos precisavam de aprender muito sobre desprendimento dos bens terrenos, porque eles estavam ali, porque tinham sido donos daquele terreno. Então percebem que, de repente, um ritual, uma oração repetida, não é mais o alimento que as nossas almas mais amadurecidas podem usar. Podemos lançar mão da educação por meio do Evangelho de Jesus. Porque a salvação não será, então, exclusividade da religião. Ela constitui um ministério comum a todos nós. Porque dia virá em que o homem vai reconhecer a presença divina em todos os lugares. Então, nós não vamos precisar de entrar para um templo espírita, para um templo de qualquer outra religião, para sentir Deus. Nós vamos aprender a sentir Deus na nossa vida, em todos os lugares, e principalmente precisamos urgentemente aprendermos a sentir Deus dentro de nós mesmos, para encontrar aí e instalar aí o reino de Deus, que Jesus disse que era obra divina no coração dos homens. Ele não disse que era uma obra a ser construída dentro dos templos religiosos só, mas dentro do coração. Então, Eusébio se dirige à Assembleia de Estudantes Desencarnados, dizendo que se hoje eles estão buscando orientação no plano espiritual para o trabalho, e muitos de nós sonhamos, desejamos muito, quando dormimos a gente pede: oh meu Jesus, permita que eu possa trabalhar em alguma coisa. Então ele fala: se a gente busca orientação para o trabalho sublime do espírito,
nós não podemos esquecer que durante todo o dia nós temos que estar com esforços e sacrifícios para acender a própria luz. Porque senão não dá jogo, não há sintonia. E ele fala assim, isso aqui eu achei muito importante essa informação. Nós não podemos contar com archotes, né, luzes alheias para a nossa jornada. Os espíritos superiores nos protegem, nos intuem, nos abençoam, nos orientam, mas quem tem que caminhar somos nós. A luz deles não nos ilumina. A gente pede a luz de Jesus, a gente pede a luz de Deus, a luz divina, mas nós temos que ter de consciência que essa luz só pode ser acendida por nós mesmos. Vou contar um outro exemplo. Uma senhora muito ligada ao Chico Xavier, durante toda a vida dela, ela teve ali a presença dele, ele a visitava constantemente, com muito amor, com muito carinho. Ele pôde orientar aquela alma durante uma boa parte da vida desta pessoa. Então, ela via muito de perto aquela luz que ele irradiava para todos, né? Ela via a luz que vinha dele. E um dia ela desencarnou, já mais idosa. E para nossa surpresa, ela desencarnou, eu imagino, que cheia de esperanças que ia poder contar com o grande amigo Chico Xavier, que já estava lá desencarnado. Então ela vai cheia de esperanças. Daí, alguns meses, ela volta através de uma psicografia de um médium muito experiente e diz assim: todos os instrutores que eu encontrei do lado de cá me eram totalmente desconhecidos. Então a gente via a decepção dela por não ter reencontrado o Chico ainda, por não ter reencontrado os mentores do templo de oração que ela frequentou a vida toda. Muitos já haviam partido. Por quê? Porque ela esteve perto da luz, acendeu alguma luz dentro dela, acendeu sim, mas não acendeu toda a luz que podia no trabalho que lhe foi oferecido, porque o Chico abriu uma seara tão grande de trabalho perto dele, e eu fico com muita pena de quem viu isso de perto e não trabalhou, e não fez por onde, e não pegou o exemplo de sacrifício, de renúncia, de humildade. É muita responsabilidade nossa de termos tido essa luz muito perto de nós. É uma responsabilidade muito grande, porque muito é pedido a quem muito recebeu. Então, nós recebemos dos mentores espirituais muita coisa, mas nós temos que construir a nossa luz. O Eusébio diz que existem vários míseros locais de sofrimento na Terra para nós encarnados, mas são sofrimentos regeneradores. Nós sabemos que existem muitas e muitas pessoas sofrendo muito, cada um com seu problema, cada um com a sua dificuldade, com a sua saudade, com a sua doença, com a sua pobreza ou com a sua riqueza. Os problemas são vários. E ele fala que a Terra é um mísero plano de sofrimento regenerador. Muito difícil conseguirmos aqui toda a felicidade que sonhamos. Porque ele diz que milhões de corações choram amargamente no mundo espiritual por terem abusado da bondade do concurso dos bons. Às vezes aparece um anjo na vida da pessoa, às vezes aparece um anjo na vida de uma família,
E todo mundo explora aquele anjo. Aquele anjo se exaure de tanto doar-se e doar-se e doar-se, e nada chega. Às vezes, quem está do lado de um anjo encarnado, em vez de ser o que ajuda, que auxilia, não, é o que vai sugar, é o que vai cruzar os braços e esperar que a luz do outro ilumine os seus próprios caminhos. E isso não acontece. Eusébio nos chama de displicentes e recalcitrantes. Quando observamos pessoas maravilhosas trabalhando na seara do Mestre ao nosso redor e nos esquivamos de todas as oportunidades de acendermos a própria lâmpada. Então é muito problemático para nós termos exemplos maravilhosos de missionários de luz, de servidores leais, humildes, anônimos ao nosso lado, espargindo a luz deles, mas essa luz não ilumina o nosso interior, se nós não regaçarmos as mangas e colocar a mão na massa junto com esses grandes luminares que Deus nos oferece sempre, porque não tem ninguém aqui que possa dizer que não conhece uma alma exemplar na vivência do Evangelho de Jesus. Nenhum de nós. Então você conhece ali, nossa, os exemplos estão por todo lado. Então nós continuamos, inclusive a luta nos aborrece, segundo Eusébio, porque nós queremos outro tipo de vida, outro tipo de prazer, como o supremo propósito da Terra continua sendo o nosso bem-estar na Terra. Então ele diz que a gente sai dessa situação e vai para o plano espiritual enquanto dorme, buscar orientação para o trabalho de elevação. Que nós somos seduzidos pela claridade que a esfera superior espalha por todo lado, que nós somos fascinados pela história, pelas histórias que nos chegam de pessoas capazes de amar incondicionalmente. Nós ficamos encantados com as definições do que seja o amor universal e desejamos muito fazer parte desse time. Nós desejamos muito entrar nessa história e ele propõe a nos ensinar como fazer isso. Ele diz que a nossa intenção de, apesar de enquanto acordados, estamos querendo apenas o nosso sucesso material, sem preocupar de alimentar também a nossa alma com atitudes, com pensamentos do bem, ele diz que a nossa intenção não podia ser mais nobre, que nós devemos sim querer isso. Agora ele vai dar a receita. É indispensável cuidar dos deveres de cada dia, os pequenos deveres do dia a dia. É preciso da gente cumprir esses pequenos deveres do dia a dia, porque ele diz que é impossível progredir no século sem atender às obrigações da hora. Então ele está nos chamando para termos muito cuidado, por exemplo, de como nos relacionamos com as pessoas que estão próximas de nós, seja na família, no trabalho, no meio social. O que é que nós temos feito destes relacionamentos? Em que hora a gente negou um sorriso, negou um favorzinho, negou uma palavra amiga, negou um ouvido? Em que hora? A todo momento nós temos oportunidade de sermos realmente aprendizes do amor que Jesus veio ensinar. Então ele fala, a gente quer progredir um século, mas sem olhar
o progresso de cada hora, que torna-se importantíssimo na atualidade recompor as energias. Como que nós recompomos as nossas energias? Volta e meia, todos nós nos sentimos, fala a palavra, exauridos. Envelhecer, não encontrar a palavra. A palavra certa na hora certa. Estou sempre pensando nisso. A gente se sente desenergizado, cansado, fraco. Se você perguntar, por que eu tenho? Falou, nada não, só estou cansado. E você vive cansado, porque você está desenergizado. Como é que a gente recompõe a energia? Aqui a gente recompõe energia. Dentro de um templo religioso, a gente recompõe energia. Por um motivo muito simples. Enquanto estamos assentados, com atenção, tentando aprender alguma coisa, nós estamos batendo as portas de Jesus e elas se abrem. E neste momento estão os mentores de cada um aí, aproveitando esse momento de serenidade, de paz, para se aproximar, para ler o seu pensamento, para sentir o seu psiquismo e te dar fluidos e bênçãos. Por isso é importante nós estarmos dentro de um templo religioso, por mais que a religião cósmica nos leve para o mundo, para vivenciar a religião no mundo. Então, recompõe-se as energias, no nosso caso, com as reuniões públicas, o passe, a água fluidificada, com uma boa música, com oração, com meditação, mas principalmente com algum trabalho em função do outro, em vez de trabalhar só para si próprio. Então, isso recompõe as nossas energias. Você sai energizado quando alguém te dá um sorriso agradecido. Isso, quando você faz uma coisa boa para alguém, você fica mais feliz do que a pessoa. Não é verdade? A gente fica mais feliz do que a pessoa. Isso recompõe a nossa energia. Segundo conselho, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Olha que coisa interessante. O que eu espero da vida? Quando a gente pergunta isso, qual que é seu sonho de consumo? O que você espera da vida? Só se pensa no sonho de consumo. Eu queria isso, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. De vez em quando alguém lembra que gostaria de ter saúde. Mas primeiro a gente quer aquela outra coisa lá que a gente sonha a vida inteira em ter ou fazer. Então, reajustar as aspirações. O que eu mais desejo hoje? Todo o tema deste capítulo, dessa preleção de Eusébio, diz que o que nós mais devemos desejar quando se trata de santificar os nossos desejos é desejar restabelecer a conexão com Deus. Porque todo o resto nos será dado por acréscimo de misericórdia. Jesus disse, buscai o reino de Deus, que todo o resto lhe será dado por acréscimo de misericórdia. Então, esse deve ser o nosso maior desejo, estarmos conectados com o bem, estar conectados com a luz. Então ele diz que não basta crer na imortalidade da alma, não basta crer no intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Não basta acreditar que vamos reencontrar os nossos amores que partiram para o mundo espiritual antes de nós. Não basta só isso, que é inadiável a iluminação de nós mesmos. Ele insiste nessa iluminação. Jesus disse, brilhe vossa luz. Jesus não ia mandar a gente brilhar a nossa luz
se nós não tivéssemos uma luz interna para ser brilhada, para ser acendida. Então Jesus disse, brilhe nossa luz. E o tempo todo, o convite do Eusébio é que a gente descubra como fazer isso. Então, o outro exemplo que ele nos dá. Antes de mais nada, é importante elevar o coração, romper as muralhas que nos prendem na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade que ainda nos envolve, abster-nos do letal licor do personalismo aviltante, que é aquele excesso de narcisismo, né? A coisa tem que ser do meu jeito, eu que sei como que faz, eu quero, é assim que tem que ser. Então ele chama isso da gente abster desse veneno que é o personalismo aviltante. Fazer tudo isso para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales onde nós nos encontramos. Fazer tudo isso a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Entendemos o que a gente tem que fazer para brilhar a nossa luz? É fácil? É preciso, isso não é para amador, não. Isso é para profissional. Isso é realmente para quem acordou e quer caminhar. E eu acho que nós nos incluímos nisso. Então, eles não pedem que a gente, de repente, saia iluminado e voando. A natureza não dá saltos. Eles só pedem que isso seja o nosso propósito de vida, nos iluminarmos. O nosso objetivo de vida tem que ser esse. Então ele diz que não basta a gente ficar faminto deste paraíso. Nós precisamos, além de aspirarmos o céu, sabermos exatamente o que estamos fazendo aqui na Terra. O que estamos fazendo aqui na Terra? De onde nós viemos? De Deus. Por que nascemos aqui? É a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na Terra para aprendermos a amar, para sairmos daqui melhores do que chegamos. Porque durante milhares de reencarnações, nós saímos igual chegamos, sem ter levado nenhum aprendizado na nossa bagagem. Então, agora é saber o que nós estamos fazendo aqui na Terra, a razão pela qual nós estamos encarnados. E, segundo ele, a nossa inteligência de hoje já está apta a compreender a importância de ter objetivos superiores e perseguir esses objetivos superiores. Porque ele diz que nós não recebemos, nós espíritas principalmente, não recebemos a bênção de contar com a razão iluminada pela fé só para fortalecer nosso propósito egoístico de alcançar o céu sem nenhum sacrifício, sem nenhuma atitude preparatória. E ele diz, as portas do céu não se abrem para os que não se purificam no trabalho do bem. Isso não é novidade, né? A gente já sabe disso. Só precisamos agora de saber disso. E a terra que nos prende provisoriamente
é o abençoado local de trabalho que Deus nos colocou e nos confia. De modo que nós estamos na família certa, no local certo, com as situações certas, que vão nos exigir, às vezes, sacrifício, renúncia, mas vai nos dar também muitas alegrias e vai exigir o esforço de somarmos e somar sempre. Então, ele quer nos deixar bem claro para nós que nós alimentamos, quando a gente estuda sobre o espiritualismo, sobre essas filosofias tão incríveis que tem agora, tentando despertar a nossa espiritualidade, ele quer nos ensinar que essas esperanças renovadoras são muito boas, mas Jesus veio não para que nós nos descansássemos nessa esperança da salvação sem esforço. Sem esforço. Subir é difícil. E nós não vamos conseguir entrar nos mundos melhores, nos mundos superiores, antes de melhorarmos este nosso mundo aqui. Porque nós espíritas estudamos as características dos mundos. Todo mundo sabe a classificação. Oba, vamos virar agora mundo de regeneração. Depois nós seremos mundo feliz. Depois nós teremos... E a gente fica pensando que isso vai acontecer assim, porque o tempo chegou para que isso aconteça. E não vai ser sem a mudança interior de cada um de nós que essa mudança vai acontecer. Então, nós não podemos também esquecer que a morte do corpo físico não é bilhete de promoção de ninguém. Não é a garantia de que vamos desencarnar hoje ou nos desligarmos do corpo físico pelo sono e já cair no mundo de encantamento, de luz, de trabalhos maravilhosos, porque essa esperança em vão será vã se nós não fizermos o esforço próprio com as nossas próprias obras. Então ele diz que o campo de ação da religiosidade da nova era não está mais, o campo de ação não está mais circunscrito em nenhum templo de pedra. Que o campo de ação não está mais circunscrito em nenhuma interpretação exclusivista do modo de ver Deus e vivenciar a religião. Não vai estar mais circunscrito. Os templos religiosos continuarão a ser a nossa escola, certo, mas o nosso campo de ação tem que sobrepor a escola. A nossa religiosidade tem que parar de ser esse momento de ficar sentado escutando a palavra. A nossa religiosidade tem que ser vivenciada em todos os momentos. Então, nós estamos aqui cada vez mais abrindo o nosso raciocínio, abrindo os nossos horizontes para caminhar e não para sentar esperançosos nas promessas de salvação do Cristo. E não esperançosos na promessa de salvação da música, que um dia todos nós seremos anjos. Antes, nós vamos ser anjos, mas nós vamos chegar lá tudo ralado. Todo ralado. Ninguém vai chegar lá porque ficou sentadinho escutando que um dia vai ser anjo. Ninguém. Infelizmente, ninguém. Então, o processo acelerado, quando nós dissemos mais cedo que o Eusébio informava que uma onda de evolução estava varrendo o planeta, é um processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo. E nós temos visto muito disso acontecer. E esse sofrimento coletivo,
quando acontece ao mesmo tempo com o mesmo grupo, mas coletivo, porque cada um está com a sua dor muito grande, ele diz que esse é um processo de seleção, porque aí é que cada um vai mostrar o seu valor, o que já aprendeu, o que já dá conta de suportar, o que você já é capaz, que força moral você já tem dentro de você para tirar e usar no momento do tranco, no momento da perda, no momento do fracasso, no momento da doença, da derrota, porque essas estão acontecendo por todo lado. Então, e acontecendo com uma esmagadora maioria. Então, ele diz que como atender aos milhões de necessitados espirituais, como sanar a loucura, se nós não nos responsabilizarmos por esse socorro que a nossa alma adoecida está pedindo. E nós precisamos, então, gente, nós que estamos acordados, nós precisamos de ser o suporte de equilíbrio para aqueles que ainda não acordaram e não começaram a caminhar. É isso que eles esperam de nós. Quem tem um pingo já de conhecimento dessa fé raciocinada, de onde encontrar a paz do Cristo, de como iluminar o próprio coração, quem já tem um pingo de conhecimento disso, eles esperam que nós sejamos imãs transformadores na manutenção do equilíbrio. É isso que eles esperam de nós. Que a harmonia interior não é dada. Deus não nos dá isso. Porque se Ele desse, todo mundo tinha igual a mesma quantidade. Que a harmonia interior é adquirida, acendendo no coração o amor fraternal e o serviço no bem. E ele diz uma frase muito bonita: não basta a crença que espera. É necessário o amor que confia e atende, o amor que transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. Então, o que ele nos pede é que sejamos instrumentos do bem ao invés de expectantes da graça. Nós entendemos bem essa frase, não entendemos? Que sejamos instrumentos do bem ao invés de expectantes da graça. Então, se eu quero a graça da saúde do meu corpo físico, eu tenho que trabalhar para isso, porque eles não vão me dar essa saúde. Eu me dei o adoecimento. Eu preciso de descobrir como me curar. E eles vão estar abençoando, amparando e ajudando. Mas nós precisamos de descobrir o que nos adoeceu para a gente descobrir como se curar. Isso é não ser expectante da graça. Apenas aquele que espera. Podemos esperar muito da misericórdia divina, que, segundo Emmanuel, transcende o nosso entendimento. A misericórdia divina é enorme, mas nós não podemos ficar de braços cruzados, porque a misericórdia divina vai nos alcançar no posto de trabalho. É ali. Procuremos nos vincular aos planos superiores pela oração, mas também pelo trabalho. E os amigos espirituais vão nos proporcionar o contato com as bênçãos divinas que vão suprir todas as nossas necessidades dentro da nossa justa necessidade. Então, a oração e o trabalho nos conecta com as bênçãos divinas e todas as nossas justas necessidades serão atendidas. Ele alerta para o fato de que, por mais áspero e desagradável que sejam
os acontecimentos das nossas vidas, esses acontecimentos representam a vontade de Deus. Não que Deus é um pai tirano que quer nos ver sofrer. Representa a vontade de Deus no sentido de que o nosso sofrimento é uma colheita do que nós plantamos. E isso é a vontade de Deus. Cada um de nós vai receber de acordo com a própria obra, cada um de nós vai receber o que plantou. Essa é a vontade de Deus. Se a gente plantou equivocadamente e colhemos sofrimento, esta não é a vontade de Deus. Como todo pai, ele queria que a gente fosse sábio e inteligente nas escolhas. Isso que ele queria. Mas a gente não é. Então é da vontade dele que a gente sofra? Não. A vida não está aqui para castigar. As leis da vida não existem para castigar. Existem para nos educar. E elas presidem os nossos destinos. Nós somos conhecidos e examinados em todo lugar, em todos os instantes. Então, um pensamento de bondade que você consegue enviar para um agressor, para uma pessoa que empunha uma arma e mata 3, 4 assim numa chacina, um pensamento de bondade que você conseguir mandar para um líder sanguinário de uma nação, um pensamento de paz que a gente conseguir mandar para alguém, isso está sendo registrado no nosso trabalho do bem. E não custa fazer isso. Você pode fazer isso enquanto você estiver trabalhando, em qualquer trabalho. Você pode levar o seu pensamento a Deus, mandando vibrações de paz, de coragem para todos que sofrem. Chico Xavier pegava o jornal e lia a parte de crimes, lia a parte de assassinatos. E as pessoas falavam: Chico, como é que você dá conta de ler isso? É porque eu vou orar para essas pessoas. É porque acho que ninguém vai orar. Todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu, mas ninguém vai mandar uma oração. Então a gente vê, 8 morreram em tal situação. Manda vibrações de coragem para eles e para os familiares, que Deus tem mecanismos de fazer isso chegar até eles. É isso que está a nossa fé. É o pensamento do bem que a gente vai emitir, que vai se unir a milhares de outros pensamentos e vão voar nas asas de quem está rezando só o terço e chegar aonde precisa. Vai voar nas asas das orações, porque nenhuma fica desperdiçada. Então, as ferramentas que Deus concedeu a todos os espíritos santificados são as mesmas ferramentas que nós temos hoje. Procuremos a paz interior no único lugar que ela pode ser encontrada, na paz, na tranquilidade da consciência